últimas, experimentando a instabilidade política, social, guerras, questionamentos ligados a territórios e interesses geopolíticos. E podemos então celebrar que, segundo as Escrituras, sobretudo os Atos dos Apóstolos, mas também textos históricos como de Eusébio de Cesareia, indicam que os dois se reencontraram em Roma, capital do então Império Romano, e lá, primeiro Pedro constitui, anima, se torna bispo da comunidade de Roma. Por isso que existe essa expressão sucessor do bispo de Roma, e consequentemente ele já tinha, como nós ouvimos hoje, essa figura de líder ou de expressão visível da unidade da igreja, por isso Papa. E Paulo, que nas suas idas e vindas passa também de forma missionária pela Europa, mas como relata Lucas nos Atos, ele apela para César e é levado a Roma para lá ser julgado, como de fato foi, e lá também será condenado à morte, como Pedro, ambos experimentando o peso da perseguição cristã nos 3 primeiros séculos da expansão da fé cristã. Pedro, como é sabido, vem a morrer, segundo os relatos referidos sobretudo de Eusébio de Cesareia, ele vem a morrer de cabeça para baixo. Ele não se sente digno de morrer tal qual o seu mestre e pede. O interessante é que nos achados arqueológicos se deve compreender e se constatou, mediante a ciência da arqueologia, que de fato é o corpo de um homem de mais ou menos 60 anos, robusto por sua ação, ele era pescador e que tinha características com o chamado fenótipo, povo do Oriente, e não encontraram os pés. Acredita-se que de fato os pés de Pedro, tão cravejados para sustentar o corpo, não conseguiram tirar os pés juntamente com o corpo, que depois foi enterrado devotamente na coluna vaticana. Isso foi um fato curioso, fazendo então essa comunhão com os historiadores e a tradição chamado martirológico romano sobre a morte de Pedro. Paulo, não como relata o texto bíblico, mas como é falado também por Eusébio e outros historiadores da época, será decapitado. Daí que ele é visto em suas imagens com um livro por conta de suas cartas e também com uma espada que será usada pelo algoz para ser então morto. E em Roma estão as 2 grandes basílicas, dentre as 4, onde estão os restos mortais, também comprovados cientificamente, tanto de Pedro, na igreja, a Basílica de São Pedro, a maior do mundo cristão, e a bela Basílica de São Paulo, fora dos mundos. Em Roma é feriado, embora tenha caído hoje no domingo. É um dia muito bonito, mas é um dia que faz inveja a Teresina e a Palmas. É um dia quente. Junho e julho em Roma é muito calor. Junto o sol do Piauí com o Tocantins e o dia da Itália é Palma e sol. É muito quente, muito quente. Tanto é que o sol vai se pôr lá pelas 9, quase 10
dia bonito porque já em algumas semanas, em todos os cantos e recantos de Roma, outdoors, postes, etc., tem a foto do Papa reinante, no caso Leão XIV, estimulando a todos lá no dia do Papa. E temos a missa pela manhã na Basílica Vaticana, e o bonito é quando você participa da missa de São Paulo fora dos muros, à tardezinha, e de lá você vê a cúpula de São Pedro soltando fogos de artifícios nesse dia que é dedicado ao Papa. Nesse dia todas as coletas de todas as igrejas, de todo mundo, são recolhidas e enviadas ao Papa, para que com esses recursos o Papa possa realizar os seus atos humanitários, como inclusive o Papa Francisco enviou para aquelas enchentes do Rio Grande do Sul o valor de 500 mil euros. Deus perguntou, está dizendo, sabia que a igreja era rica de fato, rica das graças e rica da experiência da partilha. Como o Papa ajudou o Papa Francisco, dando a paróquia, a única paróquia da faixa católica, da faixa de Gaza, também aquela experiência, e outros atos, como nós vemos hoje no entorno do Vaticano, sobretudo do lado oposto dos museus vaticanos, temos uma série de compartimentos onde há lugar para lavar roupa, onde eles doam até sabão em pó, etc. No caso, as pessoas em situação de ruas, os imigrantes encontram apoio. E há a história da inauguração desse espaço que tem barbearia, enfim, e tem lugar para banho. E aí havia muitas cabines, né, para tomar banho. Roma faz calor, mas Roma também faz frio. E aí o Papa, no dia da inauguração, aí o Papa falou assim: abram, por favor, todos os chuveiros. O cardeal e os coordenadores da obra ficaram liguem todos os chuveiros, liguem todos. E aí então fizeram, o Papa estava pedindo, abriram, aí o Papa botou a mão em cada um dos chuveiros. Se eu falei agora, são 15 ou 20. E aí o Papa falou assim: vocês tomam banho frio na época do inverno? Ninguém toma, né? Por que os pobres então têm que tomar banho frio? Tirem todos e coloquem chuveiros aquecidos. E aí nós temos aqui o horizonte da festa de hoje, o amor ao Papa. Dom Bosco vai falar das 3 brancuras da igreja. Por antonomasia, por excelência, é a Eucaristia. Depois a Virgem Santa, toda pura, sem mancha e sem culpa dela. E por terceiro, o Papa. E como o Papa sofreu, o Papa Francisco, por conta de sua radicalidade no amor aos pobres, no acolhimento às pessoas, como o Papa foi combatido dentro da igreja por quem se diz cristão católico. Chegaram mesmo a acusá-lo de marxismo, de comunismo, sendo que ele não é nada disso. Ele era, certamente foi, um grande cristão. Nós, como cristãos, não podemos deixar que outras realidades tomem aquilo que é nosso. O amor, a caridade, a partilha, que começa pelo pobre, o pobre de maré descido, o pobre que nada tem. Mas o Papa Francisco, com uma sensibilidade extraordinária, estende às periferias sociais, estende para as periferias existenciais. É preciso que olhemos também para aqueles que têm tudo, vivem interiormente como se não tivessem nada. Muitas pessoas vazias. E é Padre Zezinho quem diz: há muitas pessoas vazias em nosso tempo, porque existem poucas pessoas transbordando. A pré-leitura
extraída do livro dos Atos, fala de um momento ainda em Jerusalém, quando Pedro e também os outros apóstolos sofrem perseguições, inclusive André, irmão de Pedro, é morto. E Pedro então é aprisionado. E o texto diz que enquanto ele estava preso, a igreja rezava por ele. Lindo isso, a igreja rezava por ele. E no ato miraculoso, o anjo visita e as cadeias, os grilhões, as algemas de Pedro caem e ele é libertado daquela prisão. Essas algemas, essas cadeias, elas estão em Roma, uma bela igreja chamada São Pedro Advíncula, de vínculo, né, de algemas, lá se encontram nessa igreja. A segunda leitura fala sobre a figura de Paulo, que já está em Roma, numa casa alugada para que aguardasse o julgamento. E Paulo diz a Timóteo: estou perto de ser derramado em sacrifício. E ele então se prega serenamente e diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Será que eu conseguirei essa serenidade quando da minha morte? Será que eu, depois de olhar para a minha trajetória de vida, será que eu terei essa graça de dizer que combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé? Sobretudo nesses tempos últimos, onde existe tanta essa migração religiosa e essa ideia que vai passando as pessoas dizendo: só Jesus salva, a igreja não importa, né, padre? Importa-se. Importa-se. Porque nós não podemos crer isoladamente, devemos crer numa comunidade. E o Salmo então vai dizer isso: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Ou seja, temores no sentido de medo de se sentir abandonado, se sentir alijado, rejeitado. Por que estou dizendo isso? Porque nós já sofremos, quando nós aqui, em algum momento da vida já tivemos alguma experiência de sofrimento. Podemos estar sofrendo agora e poderemos sofrer outras vezes depois. O seguimento a Cristo Jesus não implica uma vida em suspensão, onde o sofrimento não nos atingirá. É da condição humana. Da condição humana. Na sexta-feira dizia a nora de Nádia que não buscasse, não alimentasse culpas e nem buscasse culpados, e que não achasse, não alimentasse a ideia de que Deus tinha castigado. O nosso Deus, minha gente, não é assim. Nosso Deus não fica na sua glória dizendo: não acha que você vai sofrer desse jeito, você vai sofrer menos. Não, nosso Deus não é esse. Nosso Deus é aquele que entende que a nossa natureza chagada pelo pecado experimentará vicissitudes, experimentará situações penosas, mas Ele estará comigo, estará contigo. E aí vem o salmo: de todos os temores me livrou o Senhor. Ele me fez sereno e, sobretudo, me ajudou a preservar a paz interior frente às dificuldades da vida, em especial aprendendo com as dificuldades e me tornando maior e melhor após cada situação. E o texto ainda diz: provai e vede como o Senhor é bom. Mas tem uma parte do texto do Salmo que muito me encanta, porque mostra muito da nossa intimidade com o Senhor e que devemos tê-la. Este feliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor libertou de toda a angústia. Quantas vezes
Vou dizer aqui uma coisa que eu não tenho dúvidas. Quantas vezes nós aqui, começar de mim, sozinhos não gritamos a Deus? Quantas vezes nós não clamamos ao Senhor? Quantas vezes não urramos, dizendo: o Senhor está demais, eu não estou entendendo essa situação, está pesado, e falaram disso, e quantas vezes? E muitas vezes achamos que Deus está surdo aos nossos apelos, mas não. Ele nos ouve, Ele está atento, Ele está conosco, não estamos sozinhos. Por isso, provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz quem tem nele o seu refúgio. Quem é o seu refúgio na sua dor? Quem é o seu refúgio na sua dúvida? Quem é o seu refúgio na sua inquietação? Quem é o seu refúgio na sua penúria? A quem você procura quando está feliz? Quando você revive uma vitória, celebra um feito? O texto do Evangelho então nos diz que Jesus, mais uma vez, como nós ouvimos no livro passado, hoje de novo, o que os outros dizem e agora o que vocês dizem que eu sou? Como é importante isso, né? Porque senão a gente começa a vir à igreja como uma ação automática: venham ou ir. A igreja está bonita, porque tem a melhor arrumadinha do mundo, por isso que vai ter o baile do rosário e tal. A gente vem à igreja para conhecer o Senhor, e ao mesmo tempo que nós o conhecemos, Ele nos revela quem nós somos. E aí Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: pois bem, feliz és tu, Simão. Ele ainda está chamando Pedro de Simão, Shimon. Ainda bem, porque não foi a carne, não foram as pessoas, mas foi o meu Pai que te revelou que eu sou o Messias, o ungido, o Filho do Deus vivo. Por isso eu te digo que tu és Pedro. Lindo esse nome em grego. Por isso eu digo que tu és não mais Shimon, mas agora você vai ser chamado de Kefas. Porque como pedra é necessária para dar base a uma construção, sobre ti edificarei a minha igreja. É tão explícito: a minha igreja. O exercício é tão simples também. Qual é a instituição de fé que perdura do tempo de Cristo até hoje? É tão óbvio, mas ao mesmo tempo tão difícil. E a gente, fechado em nós mesmos, criamos essa miríade de interpretações, muitas vezes perigosas, se dizendo ser a igreja do Senhor. E aí a grande promessa que foi revelada novamente agora com a eleição de Leão XIV. O mundo parou, apostas tantas, e perguntaram: você sabe quem é, padre? Eu falei: se eu soubesse, eu estava lá, mas não. E todo mundo de repente saiu, mas de novo, como foi com Francisco, alguém que ninguém tinha apostado. O texto está nos lábios de Jesus: o poder do inferno nunca poderá vencer. E aí termino com essa pesquisa última. Há coisa de 10 anos diziam que a Igreja Católica desapareceria do território nacional brasileiro. Em poucos anos o Brasil seria mais evangélico do que católico. Na última pesquisa, uma retração enorme do mundo evangélico, que caiu no descrédito. Na minha cidade havia um pastor chamado Pastor Francisco, que Deus o tenha,
ele passava, não havia uma criança que desse um filho. Tamanha a dignidade moral daquele homem. Hoje, ó pena, a gente observa cada coisa, sobretudo via internet, que nos deixa boca aberta. Obviamente, essa ocupação não. Repara também que parece que precisa de alguns ajustes na cachola. Mas tudo isso nos deve fazer entender que é na comunidade, com Pedro, na igreja, que nós conseguiremos responder: quem eu sou para você? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, unigênito do Pai, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens a nossa salvação desceu dos céus e se encarnou do Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, nas Escrituras, ele subiu aos céus, onde está sentada à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. O reino não terá fim. Ele do Espírito Santo, Senhor que dá a vida, a sede do Pai e do Filho. Com o Pai e o Filho, verado e glorificado. E que falou pelos profetas: creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, e o seu batismo para a remissão dos pecados. Ele espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, sustentados pelo testemunho de fé do apóstolo Pedro e na coragem apostólica e missionária de Paulo, supliquemos ao Senhor com as nossas preces. Salvai, Senhor, o vosso povo, a nossa resposta. Salvai, Senhor, o vosso povo. Reverendo pastor Guarani Pablo Gabriel da Cruz, em sua missão de conduzir a barca de Pedro, e para que ele, fiel ao Cristo Mestre, seja cada vez mais o sinal de unidade e caridade toda a igreja espalhada pelo mundo. Nós os pedimos: Salvai, Senhor, o vosso povo. Deus de toda consolação, fazei que todos os povos, promovendo a reconciliação e a paz, coloquem um ponto final nas guerras e conflitos que geram pobreza e feridas profundas no mundo. Nós os pedimos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Senhor da vida e da história, inspirai mais pessoas a acolherem o chamado de Jesus, para que tornarem discípulos missionários na transformação da sociedade da luz do Evangelho. Nós os pedimos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Deus, que libertais os oprimidos e cativos, ajudai as lideranças de nossas comunidades eclesiais, para que, a exemplo dos apóstolos Pedro e Paulo, sejam testemunhos da fé e da audácia missionários para toda a igreja. Nós pedimos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Ó Deus, que escolhestes Pedro e Paulo como colunas da igreja, acolhei as nossas preces neste dia consagrado,
a ressurreição de vosso Filho Jesus, que convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.